Fala rapaziada, hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha história e por que eu vim para os Estados Unidos jogar futebol universitário com o intuito de me profissionalizar no futebol. Diferentemente do que muitas pessoas podem imaginar, é muito mais fácil profissionalizar no Brasil. E isso pode parecer meio controverso em relação a eu vim aqui para os Estados Unidos para me profissionalizar, mas a verdade é que o Brasil é o país que tem mais times profissionais no mundo e, consequentemente, tem mais jogadores profissionais também. Mas a realidade do futebol no Brasil, como a maioria de vocês deve imaginar, é muito distante do que a gente vê na TV. Aproximadamente 80% dos jogadores de futebol profissionais ganham até 2 salários mínimos. E a maioria ganha, na verdade, 1. Então, o que a gente vê na TV, Gabigol, Arrascaeta ganhando realmente ganha muito dinheiro. Só que eles são 1% do todo, né? Eles não são a regra, eles são justamente a exceção. Então, um dos motivos que me fez vir pra cá é que, cara, se eu me profissionalizar aqui nos Estados Unidos, eu vou, com o que eu receber do clube, sem contar com moradia e alimentação, vai ser suficiente para eu ter uma vida digna, para ter uma vida boa. Porque a vida que eu quero ter, ela não seria possível se eu estivesse jogando no Brasil ganhando 2 salários mínimos, sabe? A qualidade de vida que eu quero proporcionar, não só para mim, mas para minha família, para minha namorada, para os meus futuros filhos, cara, é muito distante dessa realidade de 2 salários mínimos. Então, esse foi um dos motivos. Se eu for me profissionalizar, eu quero que seja de uma forma que com o dinheiro que eu receba, eu seja capaz de proporcionar conforto não só para mim, mas também para as pessoas ao meu redor. O segundo ponto é a dificuldade de conciliar os estudos com o futebol aí no Brasil. Eu tive 2 experiências em bases e uma delas foi na Inter de Minas, que é um time do interior de Minas, cidade de Itaúna, onde eu joguei na Sub-17, e eu tive uma das piores experiências da minha vida em relação a parte acadêmica, a parte estudantil, que eu fui, não obrigado, mas era a única alternativa, então fui obrigado a estudar de noite numa escola estadual. E foi uma das piores experiências da minha vida, sabe? Você tá ali num ambiente em que ninguém quer aprender, ninguém respeita os professores, ninguém realmente tá ali pra... Ninguém tá ali pra aprender, cara. Todo mundo tá ali somente porque precisa, vamos dizer assim, que ainda são pessoas, a maioria menores de idade, que são obrigados pelos pais a estarem ali, mas já estão trabalhando, já estão fazendo a vida e vão ali realmente só pra passar um tempo, pra não aprender. Pra vocês terem noção, teve uma professora minha que pediu demissão. No meio da aula ela pediu demissão porque ela não aguentava. Um aluno discutiu com ela, de xingar e tudo mais, e ela ali teve um ataque de pânico, uma crise de pânico, e ela pediu demissão ali no meio da aula, de tanto que era um ambiente hostil, mano. Juro, se eu pudesse definir uma palavra, o ambiente da escola que eu estudei no Brasil à noite, lá em Itaúna, era hostil. Era um ambiente hostil, era hostilidade durante a aula inteira, e era só isso, mano. Sem contar que a qualidade do ensino era horrível, por um lado, é complicado da parte dos professores, porque... E o ensino era muito fraco, porque de verdade os alunos não queriam aprender e vira uma bola de neve, né? Os alunos não querem aprender, o professor também não vai ter a vontade de ensinar, de querer melhorar os alunos, então virava um ambiente realmente muito ruim, e foi uma realidade que eu decidi que eu não queria na minha vida. Se eu for me profissionalizar, eu quero ser uma pessoa com estudo, eu quero ser uma pessoa com uma faculdade. E o futebol nos Estados Unidos consegue me proporcionar isso, né? Aqui, primeiro, antes de ser athlete, a gente é student athlete. Então, a gente não é atleta estudante, a gente é estudante e atleta. Esse é literalmente o nome da nossa profissão, entre aspas. Então, aqui eles realmente valorizam os estudos. Se você não estiver estudando, se você não estiver em dia com as suas notas, pode esquecer, você não vai jogar. Tem as holds, né, que é não sei a tradução específica disso, mas se você não tem as horas necessárias, os créditos necessários, você não vai jogar na temporada. Então, realmente, aqui você precisa estudar, você precisa estar ali em dia com seus deveres, seus estudos, suas obrigações. E isso foi uma coisa essencial, não só para mim, mas também que deu um conforto enorme para os meus pais, de saber que se esse meu plano A de me profissionalizar no futebol não der certo, eu vou estar muito bem encaminhado para entrar no mercado de trabalho, para correr atrás de outros sonhos. Então, esse segundo ponto foi um dos pontos que realmente pesaram muito na minha decisão para vir para cá. Rapaziada, antes de ir pro terceiro ponto, quero convidar você que pensa em vir aqui para os Estados Unidos jogar
acessar o evento do meu parceiro Gabriel Emura, que vai ter no dia 31, às 8 horas da noite, que chama a Fórmula do Embarque, onde ele vai te preparar completamente para vir aqui para os Estados Unidos com o intuito de jogar futebol. Então, se você tem interesse, se você se encaixa nesse perfil, eu vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever pro evento. E cara, a única coisa que eu posso falar é que se você tá querendo vir, você tem que se preparar, você tem que consumir os conteúdos que vão te trazer para cá. Então, fica de olho, entra aqui no link que tá aqui embaixo e se inscreve lá para a Fórmula do Embarque, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito nesse processo, vai te ajudar muito nessa caminhada, fechou? Então vamos voltar, vamos pro terceiro ponto. O terceiro ponto, rapaziada, foi quando eu parei para comparar os piores cenários que poderia acontecer se eu tivesse aqui nos Estados Unidos jogando e estudando e se eu tivesse no Brasil tentando de alguma forma me profissionalizar. Eu parei para pensar, cara, e vindo aqui para os Estados Unidos, se tudo der errado, daqui a 3 anos, vamos supor um cenário hipotético, Deus me livre e guarde, de eu ter uma lesão no meu último ano da faculdade e realmente perceber ali que seja uma lesão muito grave e eu não consiga jogar mais futebol. Deus me livre e guarde. Eu vou estar com uma graduação completa, ou seja, eu vou estar pronto para entrar no mercado de trabalho. Eu vou ter vivido experiência num país de primeiro mundo, que é aqui nos Estados Unidos. Eu vou ter a oportunidade de aplicar para, no mínimo, 1 ano de trabalho após a faculdade, ou seja, com a graduação que eu peguei, eu consigo no mínimo 1 ano de trabalho. Eu vou ter aprendido o inglês, que eu já falo fluentemente agora, e já estou aprendendo o espanhol, ou seja, mais 2 idiomas, sem contar que eu vou ter conhecido pessoas do mundo inteiro. Atualmente já tenho amigos japonês, da África do Sul, da Inglaterra, da Itália, de tudo que é lugar do mundo. As experiências, as amizades, tô fazendo dinheiro em dólar com várias coisas, dá pra você trabalhar on campus, com os meus vídeos de highlights que eu faço. Então, tudo isso foi coisas que vim aqui pro futebol universitário dos Estados Unidos me proporcionar. E isso é o pior dos cenários. No melhor dos cenários, se Deus quiser, eu vou conseguir me profissionalizar. Além disso, depois de profissionalizar, ainda vou ter a minha graduação, então depois da minha carreira eu vou conseguir me profissionalizar em outras áreas com muita facilidade. E tudo isso é o pior dos cenários. Entende o que eu tô falando? Agora, se você for comparar com o pior cenário meu, estando no Brasil, imagina um sub-20, ano da copinha, eu tenho uma lesão que eu não vou mais poder jogar futebol. Eu não tenho graduação. Eu vou ter meu ensino muito prejudicado por conta do que eu falei do ensino médio, ter sido negligenciado, vamos dizer assim, por conta da qualidade da escola que eu frequentei, por conta do time que eu jogava. Não vou ter nenhuma outra língua além do português, não vou ter tido experiência num país de primeiro mundo, vou estar ganhando em real, às vezes no máximo 2 salários mínimos ali trabalhando muito. E sem contar, cara, que óbvio, é uma experiência boa, você tá ali no alojamento com a rapaziada e tudo mais, mas tipo assim, pro que eu quero na minha vida, as experiências que eu tenho aqui na faculdade de networking, conhecer gente nova, frequentar ambientes diferentes, tudo isso não seria possível se eu estivesse no Brasil. Então, eu fiz essa análise pro que eu quero da minha vida, peguei o pior dos cenários possíveis e comparei. E cara, a única solução que eu tive era realmente vir aqui para os Estados Unidos. E graças a Deus até hoje não me arrependo de nada. Estou muito feliz com a decisão que eu tomei. Realmente é difícil a questão da saudade da família, da minha namorada, dos meus amigos. Mas acredito que é um momento da nossa vida que a gente deva escolher áreas para focarmos. E querendo ou não, a gente acaba sacrificando algumas coisas. Mas no longo prazo eu tenho certeza que é isso que edifica, é isso que traz um propósito para nossa vida, né, os desafios. Então, é isso, eu vim contar um pouquinho do meu caso pessoal, dos 3 principais motivos que me trouxeram aqui para os Estados Unidos. E foi basicamente isso. Espero que tenha te ajudado de alguma forma, se você se identifica. Ou se você discorda também, pode deixar aqui nos comentários. Se você precisar de alguma ajuda mais específica, eu recomendo muito vocês entrarem no evento, a Fórmula do Embarque do meu parceiro Gabriel Emura, que vai estar com o link aqui embaixo. E basicamente é isso, rapaziada. Se você gostou, eu peço para vocês se inscreverem, deixarem o like. Se você tem alguma recomendação, enfim, qualquer coisa você pode deixar aqui nos comentários também. Mas é isso, fica com Deus, um abraço, até a próxima. Valeu!